De volta aqui na Rádio Bandeirantes, como acontece a cada 15 dias, o nosso papo com o Cid Torquato, que é CEO do Icon Libras e que nos atende aqui sempre com temas ligados à vida da pessoa com deficiência. Como vai, Cid? Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Ô Cid, a gente sempre conversa aqui sobre tudo que diz respeito à vida da pessoa com deficiência. A gente fala de mobilidade, fala de emprego, fala de acessibilidade digital, fala de tantas coisas. E a gente nunca tinha entrado num tema que diz respeito a de que forma a medicina entra e ajuda a pessoa com deficiência. E aí eu abro para um leque super aberto, quem tem autistas, pessoas que sofreram lesões graves, questões de cunho emocional decorrentes de acidentes ou de outras patologias. E está acontecendo, vai acontecer, mais uma vez, a partir do dia 22, a 4ª edição da Medical Cannabis Fair, que é um evento desse setor e que cresce a cada ano com cada vez mais oferta de produtos que melhoram a qualidade de vida das pessoas. E eu queria saber de você, Cid, se você, por exemplo, já teve que fazer uso ou faz uso de cannabis medicinal. Bom, esse tema eu acho fantástico, acho muito interessante, é muito polêmico ainda, né, Ronald? Tem muita gente que não entende, não aceita, e tem preconceito com relação à questão da cannabis, não importa qual uso, inclusive medicinal. Já está comprovado que tanto o CBD, né, como o THC podem ser muito úteis, né, Ótimo. resolver, mudar a qualidade de vida das pessoas, né, com diversas, como você disse, patologias, questões, deficiências. Eu, por exemplo, a grande maioria dos tetraplégicos que eu conheço, amigos meus que sofrem, como eu, de muita espasticidade em geral. O que é espasticidade? Movimentos involuntários do corpo, principalmente dos membros inferiores, mas não só. Então, né, historicamente, né, fazem uso de cannabis, isso em vários formatos, né, para conter né, a espasticidade e para conseguir, para ter uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, é muito também difundido cada vez mais o uso do CBD, que é o canabidiol, né, que né, melhora muito a vida de pessoas autistas e de um sem número aí de né, questões que muitas vezes a medicina convencional, né, as medicações convencionais, perdão, não conseguem resolver. Por exemplo, no caso específico, no meu caso, né, específico da espasticidade, né, os medicamentos disponíveis não dão conta de garantir qualidade de vida, de garantir, né, minimizar o impacto da espasticidade. É muito chato. Agora mesmo eu estava num local né, no meio né, do evento ali, eu comecei a ter espasmos violentos das minhas pernas, que né, levantavam, parecia que eu ia pular da cadeira de rodas, né, as minhas pernas começaram a se mexer, parecia que tinham vida própria. Isso né, acomete muita gente com deficiência, muitos lesados medulares, como é o meu caso. Então, respondendo a sua pergunta, sim, né, eu faço uso histórico de THC e agora né, você tem várias, como eu disse, formas de usar né, o THC. Você tem óleos, né, você tem isso também né, em balas, em cookies, e agora existe uma liberação ainda provisória por liminar, né, também de uso da flor, né, da planta, né, que em geral você faz uso ou como vaporizador, né, ou mesmo fumando, né, a flor. Né? Então,
De novo, é um tema polêmico, a gente precisa acabar com o preconceito existente em torno dessa questão, e pela primeira vez em público, eu digo que sim, eu faço uso de THC, isso melhora muito a minha qualidade de vida. Zaidan. Olá, Cid. Sempre um prazer conversar com você aqui. Bom, Cid Torquato, e o preço? Porque na medida em que há uma divulgação da importância dessa substância e dos diversos derivados possíveis para inúmeros problemas de saúde, e é claro, você pode beneficiar grande parte da população, mas isso sempre depende do preço, né? É algo acessível? Você acredita que todo mundo pode comprar, desde que, claro, com recomendação médica, isso é uma obviedade, ou o preço ainda faz com que seja um produto de uso restrito, só para quem tem grana, Cid? Excelente pergunta, Zaidan. Primeiro, eu esqueci de comentar isso na primeira resposta, que eu faço uso dessas substâncias com prescrição médica. Então, isso é muito importante. Existem hoje médicos especialistas nessa questão e que conseguem avaliar qual é o melhor caminho, né, qual a melhor substância para cada tipo de questão. Então, não é importante esse acompanhamento médico. E Zaidan, excelente pergunta, porque é verdade, o preço dessas substâncias ainda é muito alto. Por exemplo, quando eu comecei lá atrás a tomar CBD e não resolveu o meu problema, eu lembro que eu importava legalmente da Inglaterra e custava cada frasco de CBD algo em torno de R$ 2.000. E o frasco durava um mês, talvez um pouco mais. Hoje, por exemplo, o THC em flor, né, ele custa algo em torno entre os 40, 80, R$ 100 a grama. E isso vai rápido. Então, é um produto ainda caro, né? De novo, é um produto que enfrenta ainda muito preconceito, tem muita gente que poderia fazer uso dessas substâncias e, como eu sempre insisto, melhorar muito sua condição física e sua qualidade de vida, mas ainda tem bloqueios mentais com relação a isso e não aceitam usar essas substâncias que têm feito tão bem a tanta gente. E esse é o grande mérito desse evento que acontece no próximo final de semana, né, de sexta a domingo, lá no Expo Center Norte, que é um misto de feira, ou seja, expositores de todo o Brasil, né, produtores, médicos, né, e laboratórios, ou seja, quem está hoje nesse mercado expondo os seus produtos, e o congresso também, né, com palestras das mais variadas, né, desde profissionais reforçando isso tudo que eu estou dizendo aqui, trazendo novidades, trazendo notícias sobre pesquisas, o que está acontecendo no Brasil e fora, e também relatos de usuários, reforçando mais uma vez a questão de que eu acho que a chave nesse processo como um todo, que é a melhora da qualidade de vida. Eu conheço casos, como, né, o Ronald mencionou, de pessoas com autismo, de pessoas com questões neurológicas sérias, graves, que não conseguem, via medicações convencionais, resolver os seus problemas e que têm, no dia a dia uma grande melhora
né, nas suas condições diárias, né, no enfrentamento, né, dessas patologias usando a cannabis medicinal. Então, eu trouxe esse assunto aqui hoje, principalmente para levar para o nosso ouvinte, né, para quem está nos ouvindo aí, essa visão, né, de que dispam-se dos seus preconceitos, né, principalmente aqueles que convivem com isso em casa ou convivem com isso né, pessoalmente, dispam-se dos seus preconceitos, conheçam mais sobre esses produtos que vêm, de fato, revolucionando a vida de muita gente. Acontece de 22 a 24 de maio, lá no Expo Center Norte, a feira e o congresso, né? 4ª edição da Medical Cannabis Fair e também do Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, tudo como descreveu aí o Cid e dando esse testemunho que é muito importante para a gente, para levar adiante para o nosso ouvinte. Cid, muito obrigado mais uma vez, a gente se encontra em breve aqui, tá bom? Ronaldo, só queria mais um comentáriozinho, Diga. que é o seguinte, quem está nos ouvindo aí, né, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que queira saber mais sobre o tema, queira escutar melhor, saber mais sobre a minha própria experiência, como eu digo sempre, eu estou à disposição, né, para conversar, para trocar ideias. É muito fácil me encontrar nas redes sociais, então não se envergonhem, né? Podem entrar em contato, que eu vou responder com entusiasmo, né? E para poder levar esse tipo de conhecimento e a minha experiência para mais gente. Muito Boa, obrigado. Cid. Que bom. Cid Torquato, procure aí nas redes sociais, fácil encontrar o Cid, todo mundo conhece o Cid. Grande abraço para você, bom fim de semana. Obrigado, um abraço. Valeu.